Vamos lá para mais uma questão aqui, né, de física. Tema aí abordado, né, trajetórias curvas, né, e princípio da conservação da energia. Então, vamos lá, fazer a leitura aqui do texto. A figura a seguir ilustra uma partícula de massa 0,5 kg que está conectada a um fio ideal de comprimento 0,5 metros, preso ao ponto O. No ponto mais alto da trajetória, a partícula é impulsionada com uma velocidade linear de módulo 5 metros por segundo. Qual é, então, a maior tensão experimentada pelo fio, né, ideal em newtons, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui na questão, né, que o texto aqui poderia, né, nos trazer a informação, né, de desprezar, né, todos os efeitos, né, de atrito que está envolvendo aí nessa bolinha, né? Então, isso era importante, né, a questão trazer essa informação. Então, agora a gente vai para o comando da questão. Então, o que é o que a questão está cobrando? Qual é, então, a maior tensão, ou seja, ele quer calcular a maior tensão que o fio ele está sofrendo, né? Então, em newtons. Então, vamos lá, preste atenção. Então, aqui a gente tem um fio, né? Por exemplo, vou fazer uma situação aqui, né, para vocês entenderem. Aqui está a bolinha, no ponto aqui mais alto. E aí, o seguinte, ela tem uma velocidade aqui de quanto? De 5. E essa bolinha faz isso, ó. Ela vai se movimentar em forma de círculo. Então, quando ela se movimenta, aqui ela vai caindo, então o que é que está acontecendo com a velocidade? Ela está aumentando. Então, quando ela sai desse ponto aqui, 1, até o ponto 2, que é esse aqui de baixo, a velocidade ela faz o quê? Ela aumenta. Não é isso? Então, a velocidade aqui vai ser maior. À medida que ela vai subindo, a velocidade vai diminuindo, então, né? A gente tem uma condição aqui importante. A gente está achando o ponto onde essa partícula tem a máxima velocidade. Então, se ela vai ter a máxima velocidade, né, por questões de uma força que existe aqui, que é a força centrípeta, que depende dessa velocidade, então, nesse ponto aqui mais baixo, que é o ponto 2, ela vai ter a maior velocidade, então ela vai ter a maior tração no fio. Então, vamos apagar isso aqui e vamos agora responder, né, a questãozinha aí. Então, vamos lá. Preste atenção aí. Então, a gente tem o seguinte, dentro dessa situação aqui. Vamos identificar, né, as forças aqui. Então, o que é que está acontecendo? Primeiramente, essa bolinha vai descer. Esse é o ponto, né, mais baixo aqui da trajetória, onde ele tem a maior velocidade. Então, aqui a gente vai ter o quê? A maior tração exercida pelo fio. Então, aqui, identificando as forças, né, aqui a gente vai ter uma força aqui, peso, puxando ela para baixo. Aqui a gente vai ter a força tensora puxando para cima. E aqui também a gente vai ter uma força, né? Que é a força centrípeta. Que ela aponta sempre para o centro da trajetória, né? Em uma trajetória curva, sempre vai existir essa força centrípeta, né? Apontando para o centro da trajetória. Então, o que é que a gente tem aqui? Então, a gente tem aqui, nesse ponto mais baixo, o seguinte. A gente tem que a força centrípeta, né, ela é igual à tração menos o peso. Okay? Então, o bisuzinho aqui para você sempre trabalhar nessas questões de trajetória curva é de começar, né, com a força centrípeta e aqui igualando a quem? A força que está apontando, né, para o mesmo sentido dela, menos, no caso aqui, o peso, né, que está no sentido oposto às duas forças, ou seja, também a força tração. Beleza? Então, o bisuzinho é isso, ó, que a gente pode jogar nesse tipo de questão em qualquer trajetória curva. Começa sempre pela força centrípeta, botando ela em evidência, igual a força que está apontando para o mesmo sentido dela, a tração. O peso está oposto à tração, então a gente diminui. Ok? Então, tá aí, né, um bisuzinho importante. Então, o que é que ele quer achar? Ah, ele quer achar a tração. Então, vamos isolar a tração? Então, força centrípeta, o peso vem somando, e aqui a gente tem a tração, que é o que ele quer achar. Então, a gente sabe que a força centrípeta é a massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, né? E o peso é a massa
vezes a gravidade. É isso? Então, tá lá. Então, um detalhe importante, minha gente, nessa questão é entender o seguinte, que a velocidade no ponto mais alto é 5, mas essa velocidade no ponto mais baixo, ela não é 5, ela vai aumentar. À medida com que essa bolinha cai, a velocidade aumenta. Então, por isso que nesse ponto aqui eu vou ter a máxima velocidade. Por isso que nesse ponto aqui a atração, a tensão vai ser máxima. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não posso jogar essa velocidade aqui de 5. Então, eu vou ter que achar uma velocidade desse ponto mais baixo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Né? A gente sabe que aqui, nesse pontozinho aqui mais alto, eu vou chamar de ponto 1. Né? A velocidade aqui é 5. E nesse pontozinho aqui mais baixo, né? Eu vou chamar de ponto 2, eu vou ter uma velocidade maior, que é o que eu quero achar. A gente sabe que isso aqui é o raio, né? O raio vale quanto? O raio é o comprimento do fio, ele é conhecido como comprimento do fio, que é 0,5. E aqui também a gente tem quanto? 0,5. Então, como é que eu vou achar a velocidade que eu tanto desejo para jogar aqui, para achar o valor dessa tração? Então, a gente vai utilizar o princípio da conservação da energia. Então, por isso que essa questão era para trazer, né, no texto, né, despreza as resistências do atrito, né? Então, para achar essa velocidade aqui, né, a gente vai utilizar o princípio da energia mecânica. E a gente sabe, né, que a energia mecânica, ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial, gravitacional ou elástica, não é isso? Então vamos lá. E o princípio da conservação ele diz o seguinte: em qualquer ponto de uma trajetória, a energia mecânica ela se conserva, né? Por isso que, mais uma vez, o texto era para ter dado essa informação. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que a energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2. Então, a energia mecânica é a cinética mais a potencial no ponto 1. E a energia mecânica aqui vai ser a cinética mais a potencial no ponto 2. Então, a energia cinética aqui é quem? É a massa, velocidade ao quadrado sobre 2, mais a gravitacional, porque eu tenho altura, mgh. Então, aqui a cinética é a massa, velocidade 2 ao quadrado sobre 2, mais, e está aqui embaixo, não tem mais altura no ponto 2, não tem altura nem tem mola. Então, eu posso dizer aqui que já é zero. Então, o que é que eu vou fazer? A gente percebe aqui que o fator semelhante, né, que está aqui no primeiro mesmo e no segundo, é a massa. Então, o que é que eu vou fazer? Ah, mas ele deu a massa, eu posso substituir? Posso, mas também eu posso simplificar algumas coisas aqui. Então, o fator comum aqui ó, é a massa. Então, aqui fica V1 elevado ao quadrado, que isso aqui é a velocidade no ponto 1, sobre 2, mais GH, o tem evidência. Então, aqui vai ficar m V2 ao quadrado sobre 2. Aí, o que é que eu vou fazer? Essa massa está multiplicando, passa dividindo. A gente pode o quê? A gente pode cortar. Não é isso? Então, a velocidade do ponto 1 é quem? É 5. Não é isso? 5 ao quadrado sobre 2. E aqui vai ficar, a gravidade é quanto? É 10. E a altura, né, a gravidade, no início da prova do ECC, ele dá, né, o valor da gravidade, que é 10. Então, a altura aqui vai ser quem? 0,5 mais 0,5, que vai dar quanto? Que vai dar 1 metro. Então, deixa eu melhorar aqui. Então, isso aqui vai ficar gravidade 10 vezes a altura 1, né? Igual a velocidade no ponto 2 que eu quero descobrir, tá vendo? Eu quero descobrir para colocar aqui, ó. Porque é a velocidade aqui que me interessa, sobre 2. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. 5 ao quadrado dá 25 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 10. Né? Isso aqui vai dar V2 ao quadrado sobre 2. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar para aqui. Então, aqui, ó, embaixo aqui a gente tem 1, né? Então, eu vou tirar o mínimo aqui de 2 e de 1, que dá 2, né? Fração ali, denominador diferente. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 25, 25.
mais 2 dividido por 1 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 10 dá 20. E aqui vai ficar quem? P2 elevado ao quadrado sobre 2. Esse 2 aqui está dividindo, vem para aqui para cima multiplicando, né? A gente pode simplificar com esse. Então, isso aqui vai dar 45 é igual a V2 ao quadrado. Logo, V2 é igual, está em forma de potência, vai para lá em forma de raiz. Raiz de 45. Isso aqui é a velocidade no ponto mais baixo. Então, o que é que a gente vai fazer? Agora, achamos a velocidade no ponto mais baixo, onde o valor da tração é maior. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos substituir. Então, a massa é 0,5, né? Da partícula. Tá lá. Vezes. O que é que vai acontecer aqui? 0,5. A velocidade aqui, ela é quanto? Ela é raiz de 45. Então, raiz de 45 elevado ao quadrado, tá vendo? Porque tem esse 2 aqui. Dividido pelo raio. Quem é o raio? Também é 0,5, né? Então, 0,5. Mais a massa da partícula, que é 0,5 vezes 10. E aí a gente vai encontrar a atração. Corta esse bicho por esse, 0,5 dividido por 0,5 dá 1. 1 é neutro na multiplicação, não precisa colocar. E a raiz de 45 elevado ao quadrado, né? A gente faz o quê? Corta aqui, sobrando quem? 45. É isso? Mais 0,5 vezes 10 dá 5. E aqui a gente vai ter o valor da tração maior, onde é no ponto mais baixo, que é de 50 newton. É isso? Então, está aí, né, o valor da tração maior, né, nessa trajetória. Então, uma questão interessante, né, que envolve aí tanto aplicações, onde a gente pode revisar aí o princípio da conservação da energia com a trajetória curva, uma questão também bem parecida que caiu no último Enem também de 2022, né? Que envolvia, né, trajetória curva com energia. Então, bem bacana aí a questão, né? Dá para a gente revisar um monte de conceitos aí. Então, valeu, até a próxima aí.